Você já percebeu que a inteligência artificial mudou muito rápido nos últimos anos? Primeiro vieram os chatbots que respondem perguntas, depois apareceram as IAs que criam imagens, escrevem textos, programam, resumem documentos e fazem praticamente tudo. Mas agora surgiu um termo que está começando a aparecer em todo lugar e que muita gente ainda não entende direito: os famosos agentes de IA. E talvez você esteja pensando que isso é só mais um nome complicado inventado pela internet. Mas a verdade é que os agentes de IA podem mudar completamente a forma como usamos tecnologia no dia a dia, porque eles não são apenas inteligências artificiais que respondem comandos. Eles conseguem tomar decisões, executar tarefas e agir praticamente como um assistente digital autônomo. E é exatamente aí que muita gente começa a ficar confusa. Afinal, o que realmente é um agente de IA? Ele pensa sozinho, ele toma decisões, ele substitui pessoas. E por que tantas empresas estão falando disso agora? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Marcos, minha formação e atuação é na área de tecnologia e hoje eu quero conversar com você, te explicar de forma simples sobre os agentes de inteligência artificial. Vem comigo, olha. Para entender isso de forma simples, imagine a seguinte situação. Quando você usa uma IA tradicional, como um chatbot comum, ele funciona quase como um atendente esperando ordens. Você pergunta alguma coisa, ele responde. Você pede outra coisa, ele responde de novo. Tudo depende de você. Agora imagina alguém que não apenas responde, mas também executa tarefas sozinho. Alguém que entende um objetivo e decide quais passos precisa fazer para chegar até ele. Isso já parece outra coisa, né? E é exatamente aí que nasce um agente de IA. O agente de IA é basicamente uma inteligência artificial capaz de agir para alcançar um objetivo. E aqui a palavra agir é a parte mais importante, porque um chatbot comum normalmente apenas conversa. Já um agente pode analisar informações, tomar decisões, usar ferramentas, acessar sistemas, pesquisar coisas e executar várias etapas sem precisar que um humano fique mandando cada comando separadamente. É como a diferença entre alguém que apenas responde perguntas e alguém que realmente trabalha para resolver um problema. Para ficar mais fácil de entender, pense em um aplicativo de delivery. Uma IA tradicional seria como um atendente dizendo quais restaurantes estão abertos. Já um agente de IA seria alguém que escolhe o restaurante, faz o pedido, acompanha a entrega e ainda te avisa quando a comida chegar. Percebe a diferença? Ele não apenas informa, ele executa ações. Isso muda completamente o jogo. Na prática, um agente de IA normalmente funciona em etapas. Primeiro ele recebe um objetivo, depois ele analisa o que precisa fazer, em seguida ele cria um plano, executa tarefas, observa os resultados e então ajusta o que for necessário para concluir o objetivo. Ou seja, ele funciona quase que como uma pessoa resolvendo um problema passo a passo. E talvez agora você esteja pensando, mas isso não é exatamente o que um ser humano faz? Sim, e é justamente por isso que os agentes de IA estão chamando tanta atenção, porque eles tentam simular uma lógica de ações parecidas com a humana. Claro que eles não têm consciência, sentimentos ou pensamentos próprios como nos filmes, mas conseguem executar fluxos inteiros de tarefas de forma automática. E aqui entra uma parte muito interessante. Muita gente acha que agentes de IA são uma tecnologia completamente nova, mas na verdade eles são uma evolução do que já existia. O que mudou foi o poder das inteligências artificiais atuais. Antigamente as IAs eram mais limitadas, elas conseguiam fazer tarefas específicas, mas tinham dificuldade para interpretar contextos complexos. Agora os modelos modernos conseguem entender linguagem natural quase que como uma conversa humana. Isso permitiu criar agentes muito mais inteligentes. Hoje, um agente consegue, por exemplo, receber uma tarefa como: organize minha viagem para São Paulo gastando pouco. E aí ela pode pesquisar passagens, comparar preços, encontrar hotéis, montar roteiros e até organizar tudo em uma planilha. Tudo isso sozinho. E isso parece coisa de ficção científica, mas já está acontecendo. Empresas do mundo inteiro estão criando agentes para atendimento, programação, vendas, suporte, marketing, análise de dados e automação de tarefas. Inclusive, existe uma grande chance de você já ter usado algum tipo de agente de IA sem perceber. Sabe aqueles atendimentos automáticos que conseguem resolver problemas sem transferir para um humano? Muitos já usam lógica de agentes.
Ferramentas que automatizam e-mails, organizam tarefas ou pesquisam informações também começam a funcionar como agentes. E no desenvolvimento de software, isso está ficando ainda mais impressionante. Já existem agentes que conseguem ler código, corrigir erros, sugerir melhorias e até criar sistemas inteiros com pouca interação humana, com pouca supervisão. É como se o programador deixasse de fazer tudo manualmente e começasse a atuar mais como alguém que orienta a IA. E isso explica porque tantas pessoas estão falando que os agentes de IA podem transformar o mercado de trabalho, porque eles automatizam não apenas tarefas isoladas, mas processos complexos. E isso é muito diferente. Automatizar uma tarefa é uma coisa, automatizar decisões e fluxos inteiros é outra completamente diferente. Mas calma, porque existe um exagero sobre isso também. Tem gente dizendo que os agentes vão substituir todos os empregos, outros falam que eles vão dominar o mundo, e claro, sempre aparece alguém comparando com filmes de robôs. Só que a realidade é bem menos cinematográfica. Os agentes de IA ainda possuem várias limitações. Eles podem errar, podem interpretar informações de forma errada, podem tomar decisões ruins, podem inventar respostas e muitas vezes ainda precisam de supervisão humana. Na prática, eles funcionam mais como assistentes extremamente avançados do que como inteligências independentes. Existe outro detalhe importante. Um agente não faz mágica, ele não faz simplesmente surgir as coisas do nada. Isso é muito interessante de entender. Imagina uma pessoa muito inteligente presa em uma sala vazia. Ela pode pensar bastante, mas sem ferramentas ela não consegue agir no mundo. Com os agentes acontece algo parecido. Quando um agente possui acesso à internet, banco de dados, aplicativos ou APIs, eles conseguem fazer muita coisa. Aliás, as APIs são as grandes peças por trás dessa revolução, porque são elas que permitem que a IA converse com outros sistemas. É como se fossem pontes de comunicação. Então, um agente pode usar a API para enviar e-mails, consultar preços, calendários, fazer pagamentos ou buscar informações em outros serviços. E aí você começa a perceber o tamanho disso. Porque o agente deixa de ficar preso apenas em uma conversa e ele passa a interagir com o mundo digital. Isso abre possibilidades gigantescas. Agora imagina como isso pode evoluir para os próximos anos. Você provavelmente terá agentes pessoais funcionando no celular, no computador, no carro ou até dentro da sua casa. Um agente poderá organizar sua rotina, responder mensagens, agendar compromissos, filtrar informações importantes e automatizar tarefas chatas do dia a dia. É quase como ter um assistente digital pessoal disponível o tempo inteiro. E talvez o mais curioso de tudo seja que estamos apenas no começo. Muita coisa vai mudar, novos modelos de IA vão surgir, os agentes vão ganhar mais memória, mais capacidade de planejamento, mais integração com ferramentas. E provavelmente vão ficar mais úteis e naturais. Mas junto com isso também aparecem preocupações importantes. Privacidade, segurança, uso indevido, dependência excessiva de IA, porque quanto mais autonomia um agente possui, maior precisa ser o controle sobre o que ele pode fazer. Imagina um IA com acesso aos seus e-mails, contas, documentos e informações pessoais tomando decisões erradas. Por isso, esse tema está sendo tão debatido fortemente pelas empresas de tecnologia. O desafio não é apenas criar agentes inteligentes, é criar agentes confiáveis. E talvez essa seja a grande pergunta do futuro. Até onde devemos permitir que um agente de inteligência artificial haja sozinho? Porque uma coisa é certa, os agentes de IA não parecem apenas uma moda passageira. Eles provavelmente representam uma das próximas grandes fases da inteligência artificial. E talvez daqui a alguns anos um agente digital seja tão comum quanto usar um aplicativo hoje. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre agentes de IA, já sabe, eles são inteligências artificiais capazes de executar ações para alcançar um objetivo. Não são apenas chatbots, não são apenas respostas automáticas, são sistemas que conseguem analisar, planejar e agir. E isso muda completamente a forma como usamos tecnologia. Agora eu quero saber uma coisa. Você teria coragem de deixar uma IA resolver coisas importantes da sua vida sozinha? Ou ainda acha estranho confiar decisões para uma inteligência artificial? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber
a sua opinião. E se você gosta de tecnologia explicada de forma simples, sem complicação, aproveita para se inscrever no canal, porque ainda tem muita coisa interessante vindo por aí. Sigamos evoluindo um passo tecnológico por vez.